Fala galera, tudo bem? Em primeiro lugar, queria dizer que eu tô com saudade de vocês, embora a gente só tenha uma aula semanal, mas é sempre bom lecionar para vocês, sempre bom estar presente na turma de vocês, sempre bom ver cada um de vocês aprendendo e o melhor de tudo, eu contribuindo de alguma forma. Então, é isso que a gente vai continuar fazendo, contribuindo, ajudando para que vocês tenham êxito, beleza? A primeira coisa, eu quero que vocês se organizem. Pegue o caderno de vocês, peguem um lápis, a caneta, aquilo que vocês precisam para poder fazer as anotações, porque a gente vai rever os conteúdos que a gente já trabalhou, a gente vai, na verdade, exercitar para que a gente possa dar continuidade, ok? Passamos um período aí no qual a gente não vivenciou aulas e a partir de agora eu preciso que vocês retomem, mas preciso que vocês recordem algumas coisas que são de muita importância, beleza? A gente vai iniciar o nosso estudo da eletroquímica. É a parte da termodinâmica que vai estudar as reações químicas que produzem eletricidade, corrente elétrica, por meio daquelas reações que nós chamamos de reações de oxirredução, ou também a parte da termodinâmica que vai estudar, beleza, a formação de substâncias por meio de corrente elétrica. Então, a gente vai ter dois fenômenos. A gente vai estudar o que são pilhas e a gente também vai estudar o fenômeno da eletrólise, tranquilo? Só que antes mesmo de compreender pilhas e compreender eletrólise, a gente precisa iniciar lá com aquele conceitozinho de número de oxidação, de NOx, de estado de oxidação, beleza? Então, como vocês já estão careca de saber, quando a gente fala em estado de oxidação, número de oxidação ou simplesmente NOx, que é a forma mais carinhosa, é o apelido carinhoso que a gente dá a esse termo, a gente está falando de uma carga. E essa carga, ela nada mais é do que a atribuição que nós damos ao valor positivo ou negativo que vai se referir ao átomo presente em uma substância. Então, quando a gente fala sobre a carga que um átomo contido em uma substância apresenta, a gente está dando aí o número de oxidação desse átomo, a gente está dando o estado de oxidação desse átomo, a gente está determinando o NOx desse átomo, tranquilo? Então, primeira coisa que vocês precisam lembrar, NOx é uma carga, beleza? Essa carga ela pode ser tanto real, quanto ela também pode ser parcial, que é o que a gente vai compreender agora na maciota, bem tranquilo, para que vocês não tenham dúvida. Então me acompanhe aqui. A primeira coisa, se a gente quer fixar o conceito de NOx, qual é mesmo? É a carga que nós damos aonde? Ao átomo presente em uma substância. Para a gente saber que carga é essa, a gente precisa lembrar de algumas coisas, principalmente as atribuídas lá no primeiro ano, como as ligações químicas. Então, me acompanhe no seguinte. Suponha aqui que eu tenha o nosso átomo de sódio. Veja que o sódio ele tem número atômico igual a 11. Eida, como assim o sódio tem número atômico igual a 11? Significa dizer que o sódio, cuja sigla é Na, ele apresenta 11 prótons no seu núcleo. Então, aqui no núcleo do átomo sódio, nós temos 11 prótons, obviamente além dos nêutrons, mas por enquanto só vai interessar o próton, beleza? Como esse cara aqui ele é neutro, veja, não tem nenhuma carga aqui, não tem nenhum sinal. Esse cara ele é neutro. Quando o cara for neutro, a gente vai encontrar lá o zero, tá certo? Se ele é neutro, é porque o número de prótons dele é exatamente igual ao número de elétrons. Veja que aqui nós temos a camada K do sódio, onde tem 2 elétrons, tranquilo? Nós temos aqui a camada L do sódio, onde nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembre que a K só permite 2 elétrons, a L 8 e a M 18. Só que veja, eu já tenho 2 na K, 8 na L. Ele não tem 11 elétrons, então na camada M, tá? Ele só tem 1 elétron, que é esse elétron aqui, tranquilo? Então, essa camada M é o que nós chamamos de camada de valência, pois é a última camada que esse cara tem. E quantos elétrons esse cara tem nessa última camada? 1. Existe uma teoria na química, um guia, que a gente chama de teoria do octeto. Onde essa teoria ela afirma que um átomo só é considerado estável quando na sua última camada ele tem a distribuição eletrônica de gás nobre. Ou seja, ele tem 8 elétrons nessa última camada ou
ele tem apenas a camada K com 2 elétrons. Então veja que esse cara, ele tem mais da camada K. Então, para ele ser estável, ele precisa ter 8 elétrons nessa última camada, mas ele só tem 1. Tranquilidade? Por isso que ele não será encontrado sozinho na natureza, ele será encontrado junto com alguém, porque ele não é estável. Então, ele busca obter estabilidade efetuando ligações químicas. Repare agora, eu tenho o átomo de cloro. E o átomo de cloro, ele tem número atômico igual a 17. Significa dizer o quê? Que ele tem 17 prótons no seu núcleo, mas ele também tem 17 elétrons na sua eletrosfera. Ele é neutro, tranquilo? Quando não tem nada, tem o zerinho, ele é neutro. Se ele não fosse neutro, ou ele teria um positivo aqui em cima, ou teria um negativo aqui em cima. Ele seria um íon, ou cátion, ou ânion. Mas aqui ele tem 17 prótons no núcleo, logo, ele é neutro, então ele tem 17 elétrons na eletrosfera inicialmente. Então veja que a primeira camada aqui, a K, só pode 2 elétrons, né? Então, 1, 2. Segunda camada aqui, a L, pode 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a terceira camada aqui, a M, que pode ter 18 elétrons no máximo. Ele tem quantos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então veja, ele tem na camada K 2 elétrons, na L 8 e na M 7. Veja que 2 com 8, 10, com mais 7, 17. Então ele tem 17 prótons no núcleo, 17 elétrons na eletrosfera, ele está o quê? Neutro, beleza? A camada de valência dele, que é a última camada, tem 7 elétrons. Para ser estável tem que ter quanto? 8. Ele não tem 8, ele tem 7. Então percebe que sódio e cloro vão efetuar uma ligação química com o intuito de ambos adquirirem o quê? Estabilidade. De ambos adquirirem o quê? 8 elétrons na camada de valência. Então veja que o sódio é mais fácil para ele doar 1 elétron do que receber 7. Porque se ele doar 1 elétron, veja, esse elétron aqui ó, sai. Se esse elétron sai daqui, significa dizer agora que a última camada dele passa a ser essa, olha. A camada dele, a última, de valência, passa a ser agora a camada L, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem 8 elétrons agora na última camada, pois ele doou o seu elétron de valência. Tranquilo? Mas repare, quantos prótons ele tem no núcleo? 11. Eu não mexi aqui. Quantos elétrons ele tinha na eletrosfera? 11. Ele era neutro. Quando ele cedeu o seu elétron, ele passou a ter o quê? 11 prótons no núcleo, se manteve, porém na eletrosfera ele não tem mais 11 elétrons. Ele só tem 10 elétrons. Poxa, se ele tem agora 11 prótons e 10 elétrons, gente, ele está com excesso de uma carga positiva. Por isso que a gente vai dizer que ele vai virar o Na+. Ele virou aqui o cátion sódio. E obviamente menor do que o seu átomo neutro. Ele perdeu a camada de valência, então veja que o raio dele diminuiu. Tranquilo? Em contrapartida, o cloro, ele tinha o quê? 17 prótons e tinha 17 elétrons. Quando ele recebeu aqui um elétron do sódio, ele passou a ter agora 18 elétrons, mas continuou com 17 prótons no núcleo. A gente não mexeu no núcleo. Então ele adquiriu carga negativa. Então, poxa, o cloro, já que ele tem um elétron a mais, ele está carregado como? Negativo. Então veja que aqui eu tenho um íon e aqui eu também tenho um íon, porque são espécies carregadas. Se esse cara é positivo e esse cara é negativo, o que acontece com os opostos? Se atraem. Eu tenho então o nosso cloreto de sódio, juntos e felizes até que a água os separe. Beleza até aí? Só que voltando para o número de oxidação. Repare, no meu cloreto de sódio, qual é a carga que o sódio tem? Mais 1. Qual é a carga que o cloro tem? Menos 1. Então significa dizer que o sódio ele tem NOx mais 1. E o cloro ele tem NOx menos 1. Essa carga que o átomo ele adquire em um determinado composto é o que a gente chama de número estado de oxidação. É o que a gente chama de NOx. Tranquilo? Então veja que o sódio
mais 1. NOx mais 1. O cloro, NOx menos 1. E você já toma aí como conclusão que quando eu tiver uma substância composta, a soma dos NOx, dos caras que compõem essa substância, tem que dar 0. Mais 1 com menos 1, 0. Isso indica que o número de elétrons que um cedeu é exatamente igual ao número de elétrons que o outro recebeu. O sódio doou um elétron, mais 1. O cloro recebeu um elétron, menos 1. Mais 1 com menos 1, 0. Número de elétrons doados é igual ao número de elétrons recebidos. E veja que esse NOx, ele é um NOx real. Por que real? Porque de fato o cara perdeu. E o outro também é real, porque de fato o cara ganhou. Tranquilo, gente? Então já sabemos o que é NOx. É a carga atribuída ao átomo em uma determinada substância. Beleza mesmo? Tranquilo? Oi, então tenho que fazer esse esquema que você fez a vida toda para poder determinar o NOx? Não, gente, nós teremos algumas regrinhas práticas que vão ajudar a gente. Só que antes de chegarmos a essas regrinhas, a gente precisa entender o que é NOx, para não ficar uma coisa decoreba, dar um sentido de onde é que surgem essas cargas. Beleza mesmo? Gente, eu disse que o NOx, ele era a carga contida em um átomo, presente em uma determinada substância, não é? Só que essa carga poderia ser real, que é o caso dos compostos iônicos, pois os caras formam íons de verdade, ou perde ou ganha, mas essa carga também pode ser aparente, pode ser parcial. Me acompanhe. Eu tenho aqui, tá, a formação do nosso cloreto de hidrogênio. Se eu colocá-lo em água, passa a virar o nosso ácido clorídrico. Repare, antes de mais nada, vamos compreender como é que esse cara foi formado, tá? Eu tenho aqui o hidrogênio e tenho aqui o cloro. O número atômico do hidrogênio é igual a 1, então a distribuição eletrônica dele é 1s1, beleza? O número atômico do cloro é 17, então ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Veja, 2, 4, 10, 12, 17. Camada de valência, 7 elétrons. Né? Vimos no exemplo anterior que o cloro tem 7 elétrons na sua última camada. Qualquer dúvida, você dá uma voltada aí. Poxa, então o hidrogênio aqui ele só tem um elétron e o cloro aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons de valência. Esses pontinhos aí é nada mais, nada menos do que os elétrons que a gente representa, e somente os da camada de valência, porque são os que vão participar das ligações químicas, tá certo? Os outros aí não nos interessam, os elétrons lá de blindagem não vão interessar nesse caso aqui pra gente não, ok? Lembra que o cara só é estável, de acordo com a teoria do octeto, quando tem 8 na última camada? Ou quando ele só tem a K, e essa K está preenchida, ou seja, está com os elétrons 2. O hidrogênio ele tem somente a camada K. E a camada K ela pode ter no máximo 2 elétrons, mas ele só tem 1. Então ele precisa de mais um elétron. Ele quer ganhar elétron. Já o cloro ele tem 7. Se ele já tem 7, ele não vai ficar com 2, né? Então ele vai fazer o quê? Vai querer ficar com 8. Então esse cara, como já tem 7, ele precisa ganhar mais um elétron. Porque mais um elétron vai ficar com quanto? Com 8. Então, poxa, se ambos querem ganhar, esses caras aí não vão perder, então eles têm que compartilhar. Então vai haver aqui o compartilhamento de elétrons. E esse compartilhamento de elétrons vai resultar na ligação. Ligação essa que nós conhecemos como ligação covalente, beleza? Que é a ligação que ocorre via compartilhamento de elétrons. Então veja que aqui eu tenho o nosso HCl, tranquilo? Beleza? O Cl ele é mais gordinho, né? Porque ele tem um raio maior. E o hidrogênio é mais magrinho porque ele tem um raio menor, tranquilo? Veja que esse cara só tem uma camada, enquanto que o cloro ele tem 3 camadas. Então a distância do núcleo até o elétron de valência é maior. Por isso que o cloro é maior que o hidrogênio. E está desenhado corretamente dessa forma. Agora, existe uma fila de eletronegatividade que é interessante vocês conhecerem, que é o von Cli-Brisk pH. Aí a gente brinca, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo ou carregado para o hospital. Beleza? Então, sei lá.
Não importa como você vai memorizar isso aqui, mas você tem que memorizar isso aqui, tá, galera? Então veja que aqui é a fila de eletronegatividade. O que significa dizer? O que é eletronegatividade? É a tendência que um átomo tem, numa ligação covalente, de atrair o par de elétron para si. Tranquilo? Beleza? Então veja que o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Se ligou? Se o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, esse par de elétron ele vai tender a ficar próximo do cloro. Poxa, se o par de elétron tende a ficar mais próximo do cloro, aqui existe um acúmulo de carga negativa. A densidade eletrônica fica próxima ao cloro. Então veja que essa bolinha maior aqui representa que existe aqui uma densidade eletrônica. Essa região está recheada do quê? De elétrons. Os elétrons estão próximos dessa região, porque o cloro puxa esse par de elétrons para si por ser mais eletronegativo. Então, se essa região está negativa, porque os elétrons se deslocam para cá, só restou o núcleo do outro lado. Então, aqui fica a região que? Positiva. Então, está percebendo que eu tenho uma carga. Se eu tenho uma carga, eu tenho NOx. Se eu tenho uma carga, eu tenho NOx. Mas essa carga o cara ganhou de fato? Não. Ele perdeu de fato? Não. Então essa carga não é real, essa carga é aparente, essa carga é parcial. Por isso que a gente representa com um delta minúsculo, positivo. Então esse cara está carregado parcialmente positivamente. O NOx dele vai ser mais um quando eu quebrar a ligação. Mas por enquanto, essa carga, esse mais um, é aparente. Tranquilo? Ele de fato não perdeu ainda o seu elétron. Então a gente diz que o NOx é a carga de um átomo em um composto. Mas pode ser real, quando o cara de fato perder ou ganhar, ou pode ser aparente, quando eu tiver uma ligação polar. Beleza mesmo? Tranquilo? Fechado? Então nós já sabemos o quê? Nós já sabemos o conceito de NOx. E veja aqui, ó, que se esse cara, quando eu quebrar a ligação aqui, ele perder o seu elétron, vai ficar mais um, e esse cara vai ficar menos um. Não é uma substância composta? Substância composta, o somatório de nós tem que dar quanto? Mais um com menos um? Zero. Tranquilo, gente? Fechado mesmo? Simples, não é? Simples mesmo. Espero que vocês estejam entendendo, ok? Gente, é muito massa aprender química, fala a verdade. Velho, que saudade de vocês, tá? Vamos embora. A gente agora vai aprender as regrinhas de inox, tá certo? A gente vai aprender as regrinhas de inox, aprender a aplicar essas regrinhas de inox, para a gente poder fazer alguns exercícios. Tranquilidade? Ao final dessa aula, você vai pegar uma lista de exercícios e vai jogar duro. Vou passar uma outra, tá? Para que vocês possam treinar mais e mais. Tranquilo? Então vamos embora para o próximo slide. Bem, galera, vocês estão vendo agora uma tabelinha, onde essa tabela vai passar para a gente algumas regrinhas práticas para que a gente possa determinar o número de oxidação dos átomos que estão envolvidos em uma substância. Tranquilo? Beleza? Uma dessas regrinhas, vocês já sabem, a gente comentou no slide anterior. Que regrinha foi essa? Quando a gente tiver sempre uma substância composta, a soma do NOx dos átomos que formam essa substância tem que dar igual a zero. Então aqui, ó, repare que eu já sei essa regrinha, pois nós já vimos lá no outro slide. Então se eu tenho hipoteticamente aqui x, y, então se o NOx desse cara é mais 2, esse cara tem que ser quanto? Menos 2. Pois em uma substância composta, a soma do NOx dos caras tem que ser igual a zero. E isso significa dizer que o número de elétrons que um perdeu é exatamente igual ao número de elétrons que o outro ganhou. Beleza? Tranquilo? Então, em uma substância composta, a somatória, tá, do NOx dos átomos que compõem essa substância tem que ser igual a zero. Galera, repara aqui agora, ó, uma outra regrinha extremamente importante. Quando eu tiver substância simples, sempre o NOx vai ser igual a zero. E não há exceção, tá certo? Ou seja, se eu tiver H2, o que é H2? É H ligado a H. O que é Cl2? É Cl ligado a Cl. O que é O2? É O dupla O. O que é N2? É N tripla N. Tudo isso aqui são substâncias simples. Por quê? É formada por um único elemento. H2 é um único elemento, que é o hidrogênio. Cl2 é constituído por um único elemento, que é o cloro. O2 é constituído por um único elemento, que é o oxigênio. E N2, veja que essa substância é formada por um único elemento, que é o nitrogênio. Então, sempre que eu tiver substâncias simples, é porque elas serão formadas por um único elemento. Beleza até aí? E por que o NOx dos átomos da substância simples é sempre igual a zero? Lembra daquela fila que a gente comentou também na aula passada?
von Klebrisky pH. O mais eletronegativo é o flúor, não é isso? Veja, quando eu tenho aqui hidrogênio ligado a hidrogênio, essa ligação aqui compartilhada é a famosa ligação o quê? Covalente. E quando a gente tem as ligações covalentes, a gente pensa naquela ideia de carga parcial, de carga aparente, porque é compartilhamento, não é? Só que eu só vou ter carga se houver diferença de eletronegatividade entre os átomos que compartilham esse elétron. No caso H ligado a H, a eletronegatividade é exatamente a mesma. Então significa dizer que não haverá atração do par de elétron por nenhum dos átomos de hidrogênio. Eles são iguais, então ninguém vai atrair o par de elétron, ninguém vai repelir o par de elétron. Então significa dizer que quando eu quebrar essa ligação aqui, veja, eu não tive deslocamento do elétron nem para um lado nem para o outro. Eu não tive uma região com acúmulo de carga. Eu não tive carga. Então quando eu quebrar essa ligação, esse cara não vai perder nem ganhar elétron. Então ele não vai ter carga, zero. Esse cara não vai ganhar nem perder elétron, vai ficar neutro. Então ele não tem carga, zero. Por isso que a gente disse que sempre o NOx de uma substância simples é igual a zero. Beleza? Então se você encontrar lá H2, tá sozinho, tá tristinho, dá a bolinha para ele. Qual o NOx desse cara? Zero. Quando você encontrar lá Cl2, tá sozinho, tá tristinho, dá a bolinha para ele. O NOx desse cara? Zero. Quando você encontrar lá ferro metálico, tá? Quando você encontrar essa bolinha, é porque esse cara é neutro, tá certo? É a substância simples do ferro. Poxa, substância simples, só tem ferro. Não tem diferença de eletronegatividade, então isso aqui é o quê? NOx igual a zero. Tranquilo? Sempre que eu tiver uma substância simples, o NOx será igual a zero. Vamos lá para outra regrinha? Vamos nessa? Bem, então a gente já matou aí duas regrinhas, não é? Qual foram as regrinhas que a gente já matou? A gente já sabe então essa regrinha aqui, substância composta, somatório dos átomos, do NOx deles tem que dar igual a zero, pois o número de elétrons que um cede é igual ao número de elétrons que o outro ganha. E já sabemos também que sempre que eu tiver uma substância simples, o NOx dos átomos que compõem essa substância simples sempre vai ser igual a zero, pois não há diferença de eletronegatividade entre eles. Vamos aqui para o hidrogênio agora, para a gente facilitando nossa vida, tá? Turbulando aqui a ordem, mas para facilitar a vida da gente. Galera, o hidrogênio, quando ele estiver em uma substância composta, porque se for H2, é simples, é zero, não é? Então, quando o hidrogênio estiver em uma substância composta, ele poderá ter o NOx igual a mais 1, como também poderá ter o NOx igual a menos 1, beleza? Ou é mais 1 ou vai ser menos 1. Quando é que será um ou outro? Em primeiro lugar, vamos aqui relembrar a filinha famosa, boa e velha, von Klebrisky pH. A fila de eletronegatividade, que vocês já estão aí, ó, craques, porque toda hora a gente tá usando, né? Então, no tempo de vocês, tá, galera? Bem tranquilo, bem suave. Vocês vão pegar esse negócio aí, né? Gente, aqui eu tenho a metal, a metal, a metal, a metal. Todo mundo aqui é a metal. E quando eu tenho uma metal com a metal, eu vou ter uma ligação lá de compartilhamento de elétrons. Eu vou ter lá a ligação covalente. Então, se eu unir aqui hidrogênio com o flúor, poxa, o par de elétrons vai tender o flúor. Esse cara vai ficar negativo, o hidrogênio vai ficar positivo. Se eu quebrar a ligação, poxa, qual é o NOx desse cara? Mais 1. Se eu pegar aqui H2O, tá vendo essa ligação aqui? O par de elétron vai para onde? Para o oxigênio, então negativo. O hidrogênio fica como? Positivo. Quebrei a ligação. Qual é o NOx de hidrogênio aqui? Mais 1. Tranquilo? Quebrei aqui a ligação. Qual é o NOx de hidrogênio aqui? Ó? Mais 1. Veja que não mudou. Veja que o NOx é sempre por átomo, é sempre individual. Tranquilo? E o oxigênio ganhou um elétron aqui menos 1, ganhou outro elétron aqui menos 2. Não é? Mas vamos só focar aqui no hidrogênio. Se eu pegar aqui a amônia, NH3, poxa, galera, quem é mais eletronegativo? O nitrogênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, né? Então veja que o elétron vai para o nitrogênio, vai para o nitrogênio, vai para o nitrogênio. Então quebrei a ligação, mais 1. Quebrei a ligação, mais 1. Quebrei a ligação, mais 1. Então sempre que o hidrogênio estiver ligado a alguém dessa fila, ele vai perder o elétron dele, porque ele é o menos eletronegativo. Então o NOx dele vai ser igual a quanto? Mais 1. Mas o hidrogênio, lembra que ele quer receber um elétron para poder ter 2 elétrons na K. E quem é da família 1A, por exemplo, o sódio, não quer doar um elétron. Então, se esse cara doa um elétron para cá, veja que o hidrogênio está recebendo.
Então, o hidrogênio, nesse caso aqui, na formação de um composto iônico, ele, como será o ametal, e o ametal gosta de receber, o NOx dele vai ser menos 1. Já o sódio, como é metal, gosta de doar, o NOx dele vai ser igual a quanto? Mais 1. Então, nesse caso aqui, o hidrogênio está adquirindo carga igual a menos 1. A gente chama isso aqui de hidreto metálico. É quando o hidrogênio está ligado a alguém da família 1A e alguém da família 2A. Como ele é o ametal da ligação, a metal gosta de receber, gosta de ganhar. Então, ele vai receber esse elétron, vai ficar com carga menos 1. Então, o NOx dele só vai ser menos 1 quando ele estiver ligado ao cara da família 1A ou o cara da família 2A. Quando ele estiver ligado a metais alcalinos terrosos. Quando tiver um hidreto metálico. Sempre que o hidrogêniozinho aqui vier na direita, você desconfie. Não é que será. Desconfie, tá certo? Porque nos compostos iônicos, primeiro lado positivo, segundo lado negativo. Por que desconfie? Porque na amônia, o hidrogênio está do lado direito, né? E aqui é a metal com a metal. O hidrogênio vai ter NOx mais 1. Porque entre nitrogênio e hidrogênio, o hidrogênio perde. Mas veja, são pouquíssimos os casos. Então, quando você encontrar o hidrogênio na direita, você desconfie. Se estiver ligado a um metal e estiver ligado a da família 1A e da família 2A, aí você já sabe que tem um hidreto metálico, o NOx dele é menos 1. Fechado? Então, nós já sabemos o quê? Vamos lá, sempre revisando. Quando eu tiver somatório de átomos numa substância, o NOx desses caras somados tem que dar igual a 0. Motivo: o número de elétrons que um perde é igual ao número de elétrons que o outro ganha. Substância simples, não tem diferença de eletronegatividade. Então significa dizer que esses caras não terão carga, né? Então se não tem carga, o NOx é igual a quanto? 0. E o hidrogênio em substâncias compostas, porque se for simples é 0, se for H2 é 0. Em substâncias compostas vai ser mais 1, na maioria esmagadora dos casos, porém também pode ser menos 1. Quando ele estiver ligado a quem? A metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Beleza mesmo? Então vamos para outra regrinha agora e sempre fixando, tá, gente? As anteriores para a gente ir absorvendo, ok? Bom, vamos nessa. A outra regrinha aqui agora, tá? Vai ser dos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, já que a gente comentou sobre eles. O que é metal alcalino? São os caras que se encontram na família 1A da tabela periódica, ou hoje, como a gente chama, grupo 1, beleza? Que é quem? É o famoso Lignac roubou o césio da França. Lembra disso? Lignac roubou o césio da França. Lignac roubou o césio da França. Lignac roubou o césio da França. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então veja que todos esses caras são da família 1A. Então, se eles são da família 1A, é mais fácil para eles perder um elétron do que ganhar 7. Por isso que esses caras sempre vão formar o quê? Um cátion monovalente. Tranquilo? Por exemplo, o lítio, ele tem número atômico 3, então sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s1. Ele tem na camada K, veja, aqui é o núcleo, aí a camada K, veja, tem 2 elétrons. E na L, ele só tem 1 elétron, né? Então é muito mais fácil ele perder esse elétron, porque ele perdendo esse elétron, ele fica apenas o quê? Com a camada K e 2 elétrons, igual ao hélio, ou seja, estável, né? Aí a gente tem o sódio, só para a gente poder compreender, número atômico 11, então o núcleo desse cara, ó, tem 11 prótons, aí camada K vai ter quantos elétrons? 1, 2, na camada L, esse cara vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 com 2, 10, e na camada M, esse cara vai ter o quê? 1 elétron. Tranquilo? 11 elétrons. Então, se ele cede esse elétron, veja que a camada de valência dele passa a ser essa aqui, ó, que vai ter 8 elétrons, ou seja, distribuição eletrônica gás nobre, esse cara vai ficar estável. Então, quem é da família 1A tende a perder um elétron para poder se estabilizar. Então, o NOx desses caras vai ser igual a quanto? Mais 1. Quem é da família 1A, mais 1. Aí, a gente precisa lembrar que, além dos caras da família 1A ser mais 1, a prata também é mais 1. Então, quando você encontrar prata, por favor, mais 1. Encontrou a prata, metal alcalino, mais 1. Gente, os metais alcalinos terrosos, tá? Eles têm NOx igual a mais 2, pelo motivo similar ao que a gente viu aqui dos metais alcalinos. Metais alcalinos, família 1A, com a carga mais 1. Mais fácil perder 1 do que ganhar 7. Família 2A, com a carga mais 2. Mais fácil perder 2 do que ganhar 6. Aí, além dos metais alcalinos terrosos,
O zinco é fixo, sempre. Qual vai ser o NOx dele? Mais 2. Aí eu vou incluir também aqui o cádmio, tranquilo? Então, quando eu tiver os caras da família 2A ou grupo 2, metais alcalinos terrosos, que é a Bela, Margarida, casou com o senhor Barão, beleza? Bela Margarida casou com o senhor Barão. Bela Margarida casou com o senhor Barão. Então, sempre que você tiver a família 2A, zinco e cádmio, você vai ter NOx igual a quanto? Mais 2, beleza? Aí, eu tenho lá, hipoteticamente, NaCl, família 1A, sódio, mais 1. Então, substância composta, esse cara só pode ser quanto? Menos 1. Aí, aqui eu tenho CaO, cálcio é família 2A. Então aqui é mais 2. Então esse cara para zerar, já que é substância composta, tem que ser quanto? Menos 2. Então veja que quando você encontrar metal alcalino em uma substância composta, sempre mais 1. Quando você encontrar metal alcalino terroso em uma substância composta, sempre o NOx mais 2. Não esquece que a prata é mais 1, o zinco e cádmio mais 2. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos nessa? A outra regrinha que eu quero mostrar para vocês. Vamos embora. O Flu, ele vai ter NOx sempre igual a menos 1 em uma substância composta, tá? Esses caras aqui é sempre substância composta, porque se for simples, o NOx é igual a 0. E por que o Flu, ele sempre vai ter NOx igual a menos 1? Porque ele é sempre o mais eletronegativo. Então ele sempre vai ganhar o elétron quando a gente arrebentar a ligação química. Então sempre que tiver Flu, não esquece, menos 1. Beleza? Tranquilo mesmo? Halogênio. O que é halogênio? É os caras da família 7A, tá certo? Quem é os caras da família 7A? Flu, cloro, bromo e iodo. O astato, tá? Ele não vai aparecer tanto, o artificial, só esses aqui. Memoriza esses caras aqui. Flu, cloro, bromo e iodo. Tá? Ó, Flamengo, Clube Brasileiro e Internacional. Flamengo é um clube brasileiro e internacional. Não esquece disso. Família 7A ou grupo 17, halogênios. Esses caras, por serem da família 7A, tem 7 elétrons na última camada. Para poderem se estabilizar, falta receber o quê? Um único elétronzinho. Então, o NOx desses caras aqui é menos 1. O Flu é sempre menos 1. Sempre menos 1. Mas os outros só será menos 1 quando eles estiverem na direita da fórmula, pois eles serão os caras mais eletronegativos. Por exemplo, se eu tiver aqui ó, HCl, você tanto pode ir pelo hidrogênio, que você sabe que ele é mais 1, como você pode ir pelo cloro, pois ele está na direita da fórmula, então ele vai ser o quê? Menos 1. Ou Eder, por que se ele estiver à direita da fórmula? Porque, galera, você pode ter isso aqui, ó, HClO. Como o O é mais eletronegativo que o cloro, nessa ligação o cloro perde o elétron. Então o NOx dele não vai ser menos 1, tranquilo? O NOx do cloro só vai ser menos 1 quando ele estiver ligado aos caras que estão depois dele. Ó. Ou seja, o bromo ele só vai ser menos 1 quando ele estiver ligado aos caras depois dele. Ó. Tranquilo? Por isso que a gente diz, para não perder tempo, que os halogênios é menos 1, porém quando estiverem à direita da fórmula. Então se eu tenho aqui ó, NaBr, veja, esse cara é família 1A, então já sabe que é mais 1. Mas poderia também, ó, o bromo é um halogênio, está na direita da fórmula, menos 1. Tranquilo? Substância composta, mais 1 com menos 1, 0. Se você encontrasse hipoteticamente, tá? HI, tá? Ácido iodídrico, tá? Veja que esse cara aqui, ó, seria o quê? Menos 1, porque é um halogênio e está na direita da fórmula. Ou você poderia, que é mais intuitivo, vir pelo hidrogênio, que ele é mais 1, tranquilo? Então, mais 1 com menos 1 igual a 0. Fechado? Oxigênio, galera. O oxigênio, ele vai ter NOx, na maioria dos casos, menos 2. Por quê, gente? Olha, o oxigênio só perde para quem? Para o Flu. Então já sabe que se eu tiver uma ligação entre O e Flu, veja que o oxigênio perde o elétron, fica positivo, o Flu fica negativo. Então já sabe que não é sempre menos 2. Veja que o oxigênio ele é da família 6A. Por ser da família 6A ou grupo 16, ele tem 6 elétrons na última camada.
logo é mais fácil receber 2, se ele já tem 6, e recebe 2, ele vai ficar com quanto? Ele vai ficar com 8. Então, na maioria dos casos, o oxigênio tem NOx menos 2. Por quê? Ele é família 6A, logo recebendo 2, fica com 8. Mas ele pode ser, por exemplo, mais 2. Por que mais 2? Porque o flúor só quer um elétron. E o oxigênio quer 2 elétrons. Então, eu vou precisar de 2 flúors. Porque cada flúor vai ser menos 1, porque ele é 7A. E o oxigênio, ele vai vai perder 2 elétrons aqui, ó. Então, veja que o oxigênio pode ser mais 2, mas se ele estiver ligado a quem? Com o flúor. Na maioria dos casos, ele é quanto? Menos 2. Quando tiver com flúor, é quanto? Mais 2. Se for peróxido, gente, como assim se for peróxido? Me acompanha aqui, tá? Peróxido é quando o oxigênio vai ter NOx igual a menos 1. Olhe para isso, ó, H2O2. Se eu fosse montar essa estrutura, seria HOOH. Quem é mais eletronegativo nessa ligação? O O. Então, o elétron é tensionado para o oxigênio. Então, aqui, se eu quebrar essa ligação, ficaria menos 1. Tranquilo? Aqui, idem. Se eu quebrasse essa ligação aqui, ficaria menos 1. O hidrogênio seria mais 1 e o hidrogênio aqui seria mais 1. Se eu quebrar essa ligação aqui, não tem diferença de eletronegatividade. São átomos iguais. Ninguém perde, ninguém ganha. Então, você concorda que o oxigênio aqui só vai ter NOx menos 1 e esse aqui menos 1? Então, nesse caso, ele é um peróxido. Porque essa ligação entre os dois oxigênios, ela não vai ter o quê? Carga. Porque são átomos iguais, não tem diferença de eletronegatividade. Então, significa dizer que quando eu tenho um peróxido, eu tenho isso aqui, ó, O, menos, menos. Se eu tiver aqui Na+, e aqui Na+, poxa, aqui, ó, o NOx desse cara aqui, ó, menos 1, desse cara aqui, menos 1. E quando eu quero essa ligação? Cada oxigênio ficou menos 1. Então, quando eu tenho Na2O2, peróxido, por que peróxido? Qual o NOx do sódio? É mais 1. Só que eu tenho quantos sódios aqui, galera? 2. Então, aqui vai ser mais 2. Para zerar, aqui tem que ser quanto? Menos 2. Só que pense, mais 2, porque eu tenho 2 sódios. Logo, cada sódio sai a mais 1. Menos 2, porém eu tenho 2 oxigênios. Divida, logo, cada oxigênio sai a menos 1. Isso é um peróxido. Então, não esqueça, na maioria dos casos, o oxigênio é menos 1. Com o flúor, mais 2. Agora, quando for menos 1, é porque é peróxido, tranquilo? E quando for menos meio, tá, galera? Aí a gente vai ter o que a gente chama de superóxido. Isso aí aparece muito pouco mesmo. Já seria especificado mais a coisa, aprofundado mais a coisa. Quem vai fazer aí vestibulares militares, beleza. Mas fica aí também, tá? A ideia de que o interessante é você memorizar esse caso aqui, ó. E esse caso aqui, ó. Perdão, peróxido. Tranquilo? Esses dois casos aí são fundamentais para a gente que vai fazer Enem, ok? Então, vamos lá entender o superóxido, tá? Aqui eu tenho K2O4, beleza? Tranquilo? Então, aqui, gente, ó, eu tenho, beleza, o potássio sendo da família 1A. Então, qual é o NOx dele? Mais 1. Tranquilo? Como eu tenho 2 potássios, no agregado vai ficar quanto? Mais 2. Então já sei que aqui é mais 2. Porque são 2 potássios, mais 1 com mais 1, no agregado mais 2. Então, para zerar, esse lado aqui tem que ser quanto? Menos 2. Só que se eu dividir menos 2 por 4, eu vou achar o que aqui é? Menos 1/2. Então, notou agora que cada potássio não é mais 1 e que cada oxigênio aqui, ó, não ficou fracionado. Na realidade, não existe carga, meia carga. Isso aqui é um NOx médio, tranquilo? É um NOx médio. Isso significa dizer que alguns oxigênios, eles tendem a perder o elétron mais do que os outros. Beleza? Tranquilo? Tem um oxigênio que tende a perder mais elétron do que o outro. Isso aí é um NOx médio.
Tranquilo? Quando você tiver aí oxigênio com esse NOx menos meio, tá, galera? Significa dizer, então, que você tem um superóxido, ok? Fechado? Não esquece disso. A prioridade aqui é quem? Do metal, que é melhor. O cara aqui, o potássio, desesperadamente, ele quer perder um elétron, ele é família 1A. Então, a prioridade é dele. Oxigênio aqui nesse caso, não. Então, se esse cara vai ser mais 2, cada potássio vai doar um elétron, eu tenho 4 oxigênios. Veja que uns deles vão receber esse elétron, o outro não. Então veja que é um NOx o quê? É um NOx médio, tranquilo? Uns irão receber mais do que o outro. Um tende a atrair mais do que o outro. Um vai interferir um pouco no outro, tranquilo? Então, oxigênio não esquece, tá, galera? Oxigênio menos 2. Oxigênio é menos 2. Aí você tem aqui as exceções que de fato, tá, galera? De fato são exceções e aparecem muito pouco, ok? Lembra dos peróxidos, por favor, tá certo? Lembra dos peróxidos e com flu não pensa, porque é só lembrar da fila Von-Cleibris pH, o flu é sempre o mais eletronegativo, sempre ganha o elétron, logo o oxigênio, ele perderia o elétron, tá certo? Beleza mesmo? Vamos lá, dar continuidade aqui à nossa vida, para a gente acabar essas regrinhas e já passar para os exercícios na aula seguinte, tá, galera? Bem, o alumínio, ele é da família 3A. Ele tem NOx fixo, é regra. O alumínio, por ser da família 3A, é mais fácil perder 3 do que ganhar 5. Então ele, como é um NOx fixo, a gente coloca aqui nas regrinhas de NOx, tá? Então viu o alumínio, mais 3. Repara, a L2O3, né, alumínio, cada alumínio é mais 3. A LCl3, né, alumínio, o alumínio é mais 3. A LOH3, né, alumínio, o alumínio é mais 3. Tranquilo? Sempre que você encontrar alumínio, a substância composta, o NOx igual a mais 3. Galera, íon. O íon é o quê? Uma espécie com carga. Se o NOx é a carga, sempre que eu tiver um íon, eu vou ter um cara com carga. Então, o NOx do íon é sempre o valor da sua própria carga. Por exemplo, Na+. Qual o NOx desse cara? Mais 1. Al mais 3. Qual o NOx desse cara? Mais 3. F menos. Qual o NOx desse cara? Menos 1. Ca2 mais. Qual o NOx desse cara? Mais 2. S2 menos. Qual o NOx desse cara? Menos 2. N3 menos. Qual o NOx desse cara? Menos 3. Beleza? Então sempre que eu tiver um íon, o NOx sempre vai ser igual à sua carga. Só tome cuidado. Ó. Na+ é um íon simples, pois é um íon formado por um único elemento. A L3+ é um íon. Por que é um íon? Porque tem carga, mas formado só por um elemento. Mas se eu tiver NH4+, isso também é um íon, só que não é mais um íon simples, é um íon composto, porque é formado por mais de um elemento. E sempre que você tiver um íon composto, o NOx desse cara mais o NOx desse cara tem que dar igual a carga. Se não tiver carga, o NOx desse mais o NOx desse tinha que dar 0. Mas como a carga é mais 1, o NOx desse mais o NOx desse tem que dar mais 1. Sempre que eu tiver uma substância composta, a substância composta é neutra, galera. Olha, neutra. Esse mais esse tem que dar igual a 0. Mas se eu tiver um íon composto, esse mais esse tem que dar igual a menos 2. Sempre que eu tiver um íon composto, a somatória de todo mundo que participa, tá, desse íon tem que ser igual à carga desse íon. Beleza? Vamos lá para alguns exemplos. Eu tenho aqui NH4+. Gente, hidrogênio. Qual o NOx do hidrogênio? Mais 1. Veja, ele está ligado aqui, gente, ó, a um ametal. Ó. É só lembrar, é Von-Cleibris pH. Poxa, ele está ligado a nitrogênio. Então ele vai ser mais 1. Ele perde o elétron. O nitrogênio ganha. Aqui é ametal. O hidrogênio só é mais 1, só é menos 1 se ele estivesse ligado a alguém da família 1A ou alguém da família 2A, que não é o caso, tranquilo? O hidrogênio só é menos 1 se ele estiver ligado a metal alcalino e metal alcalino terroso. Tirando esses caras, o hidrogênio sempre é mais 1. 95% dos casos o hidrogênio tem NOx igual a mais 1, tranquilo? Então aqui o hidrogênio é mais 1, não é? Só que eu tenho quantos hidrogênios? Não é 4? Então é mais 1 vezes 4. Beleza?
Eu não sei qual é o NOx desse cara, então vou chamar de X. Então, quando eu somar tudo isso aqui, tem que dar igual a quanto? A carga do íon. Quanto é a carga do íon? Mais 1. Então, aqui vai ficar X mais 1 vezes 4, mais 4. Beleza? Me permita fazer assim. Igual a mais 1. Ok? X é igual. Tá somando, vai para lá o quê? Subtraindo, né? Então, vai ficar menos 4 mais 1. X vai ser igual a menos 4 mais 1. Subtrai com o sinal do maior, menos 3. Então, veja que o NOx aqui desse cara é menos 3 e desse cara é mais 1. O NOx é sempre individual, é por átomo. Tá? Eita, porque aqui ficou mais 4. Porque foi no agregado. Eu preciso do agregado para poder saber quanto é do nitrogênio. Ele está participando da ligação com esses 4 hidrogêniozinhos aí. Tranquilo? Então, lembre que quando eu for dar o NOx, o valor é por átomo. Tranquilo? Por átomo. Então, veja que o hidrogênio é mais 1. Como eu tenho 4, 1 vezes 4, ficou quanto aqui? Mais 4. Como aqui é mais 1, esse cara tem que ser quanto? Menos 3. Então, veja que menos 3 com mais 4 é igual a mais 1. Vamos lá, só para mais um exemplozinho. Lembrando que os exercícios a gente vai fazer na próxima aula, tá? Mas, olha, CO3, 2 menos. Oxigênio, gente. Oxigênio é menos 2. Oxigênio é menos 2. Oxigênio é menos 2. Tranquilo? Exceto nesses casos que raramente aparecem. Então, se ele é menos 2, eu tenho quantos oxigênios aqui? 3. Então, é menos 2 vezes 3. Vai dar quanto? Menos 6. Concorda? Pô, esse aqui é menos 2. Esse cara só pode ser quanto? Mais 4. Porque mais 4 com menos 6 dá quanto? Menos 2. Mas espera aí, você disse que o O é menos 2. Ele é menos 2. Veja, se eu pegar menos 6 por 3, cada oxigênio sai a menos 2. Agora eu só tenho um carbono, então mais 4 por 1 vai dar quanto? Mais 4. Ó. Tranquilo? Beleza mesmo? E se eu pegar mais 4 com menos 2 vezes 3, vai dar mais 4 menos 6. A carguinha aqui que vai sobrar quanto? Menos 2. Tranquilo? Beleza? Então veja que a ideia dessa aula foi fazer com que vocês compreendessem cada caso de maneira particular. O porquê de cada coisa. O porquê de cada coisa. Na próxima aula a gente vai simplificar demais. Na próxima aula a gente vai fazer passo a passo, mas com dicas, facilitando a nossa questão, tranquilo? Na próxima aula eu quero que vocês façam todos os exercícios comigo. Mas veja que nessa a gente entendeu cada caso de maneira particular. Pode vir qualquer prova, a gente vai estar preparado. Gente, muita satisfação em dar essa aula para vocês. Obrigado e até a próxima. Valeu!